Salve, salve, meus companheiros de jornada. Reginaldo Gasal quem vos fala. Espero que todos estejam bem. E no vídeo de hoje trazemos as nossas operações realizadas no pregão de hoje, dia 5/7, que executamos através do nosso setup, o Operacional Gaza. Santa paciência! Então vamos lá, antes de mais nada, vou pedir gentilmente que se inscrevam, curtam, compartilhem com quem vocês acreditem que possa tirar proveito do nosso conteúdo, que vai estar ajudando bastante o nosso canal. Para quem nunca viu nenhum vídeo nosso aí, o nosso objetivo aqui é trazer o nosso operacional dia a dia, a fim de mostrar o resultado que estamos tendo através do nosso setup, o Operacional Gaza. Vou deixar um card aqui em cima com um vídeo onde explicamos de forma detalhada como que funciona o operacional, e logo na sequência um vídeo aí com o fechamento do mês de junho, trazendo o resultado de alguns backtests desde janeiro de 2021. É um setup que se mostra pagador, tá? Um setup bem interessante de se trabalhar, e seria muito importante que vocês vissem esses vídeos aí para tá tirando qualquer tipo de dúvida que tenha. E muito mais importante do que vocês verem apenas os resultados do nosso operacional é que vocês mesmos tirem as conclusões de vocês. Então, para isso, estamos disponibilizando aí por um período teste de 30 dias de forma totalmente gratuita o nosso operacional. Então, tendo interesse, é só entrar em contato através do e-mail operacionalgaza@gmail.com, mandar o nome, o WhatsApp e a cidade onde está localizado, que enviaremos aí para vocês, como eu já disse, o nosso operacional por um período teste de 30 dias. Como temos aí o nosso vídeo já que explica de forma detalhada e todos os operacionais aí desde o dia 1º de junho, eu não vou perder muito tempo aqui para encurtar o vídeo, tá? Explicando o setup. Falar de forma resumida, é basicamente uma regra de coloração que pinta candles com o mercado em alta de branco, mercado embaixo de cinza. Quando ele identifica um ponto interessante na ponta vendedora, ele pinta o candle de vermelho, e quando na ponta compradora, pinta de verde. A entrada se dá no fechamento do candle, ele fechando o vermelho, vendemos a mercado, fechando o verde, compramos a mercado. Posicionamos um stop de 200 pontos e alvo de 500, tá? A partir daí não fazemos mais nada, tá? Importante deixar aqui também que o capital recomendado para que se opere esse setup é de R$1.000 por contrato, que dessa forma a gente consegue trabalhar de uma forma mais tranquila, tá? Para que se caso comece com os dias de loss, a gente tenha como reverter a situação no longo prazo. Lembrando que não existe setup 100% assertivo e nem setup milagroso. Sendo assim, esse também não é um setup milagroso. O milagre está na mão de quem opera, tá? Então a gente limita a nossa perda diária a 600 pontos, ou seja, 3 stops. E limitamos também a nossa quantidade de operação. Iniciamos o dia com a ideia de no máximo 3 operações. Caso as 3 primeiras sejam pagadoras, aí sim arriscamos uma quarta. Caso essa quarta seja pagadora, a gente arrisca uma quinta entrada e assim sucessivamente. Caso nas 3 primeiras, uma delas sendo stop, a gente encerra o nosso dia com no máximo 3 operações. Eu não sou trader profissional, como eu já disse em todos os outros vídeos, e o intuito desse setup é ajudar traders iniciantes como eu a tirar a subjetividade do mercado, tá? Deixando pontos claros de entrada e saída, porque assim o cara já pode estar estudando o mercado enquanto já vai trabalhando e fazendo um dinheirinho aí no mercado. Setup ele foi desenvolvido para que se trabalhe das 9 da manhã até o meio-dia. O candle 36 é o último candle que dá o sinal de entrada. E é importante, é imprescindível que se trabalhe todos os dias, tá? Porque, como eu já disse, tem dias de ganho, dias de stop e dias de 0 a 0. Então a gente operando todos os dias, a gente fica blindado de escolher apenas dias de loss ou de 0 a 0 para trabalhar, porque se escolhermos apenas esses dias ruins, com certeza sairemos com prejuízo no final do longo prazo. E como eu bem disse, o setup ele se mostrou pagador, resultados interessantes, tá? Porém, é importante frisar que em renda variável não se tem garantia. Os ganhos do passado não é garantia de ganho no futuro. Então por isso que eu peço que siga à risca, siga exatamente todas as orientações que pede o setup, porque dessa forma estaremos andando a favor das estatísticas e probabilidades. Já mencionei que todos os meses anteriores, desde janeiro, onde temos os testes, até o mês de junho, foi pagador.
E se você me perguntar hoje se julho vai pagar, eu vou te responder sinceramente que eu não sei. E isso veremos juntos no dia 30/7, quando terá aí o último pregão do mês. Beleza? Então, mais uma vez, eu peço que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, que vai me ajudar bastante aí. Aí vocês devem ter percebido que o Candle 1 ele ficou por um período vermelho, porém, no seu fechamento ele teve alguma condição não atendida e voltou a descolorir. Então é muito importante que aguardemos o fechamento do candle, tá? A entrada só se dá no fechamento. Aí já adiantei também bastante aqui para o candle 22 e vocês vão perceber que ele teve uma situação parecida com a do candle 1, tá? Ele nos alertou para um possível sinal de entrada, porém ele teve uma condição não atendida e voltou a descolorir o candle. Então também não teríamos feito entrada alguma, tá? Para não correr o risco de eu perder o fechamento, eu utilizo o alarme nativo do Profit, tá? Onde eu coloco um alerta de fechamento de candle a candle. Caso vocês não saibam fazer esse tipo de configuração, ele é bem simples. Eu vou deixar um card aqui em cima, tá? Mostrando como que importa a nossa estratégia, como configurar a ordem oco e como imputar esses alarmes aí de fechamento de candle. Aí já adiantei bastante aqui, para quem está acompanhando sabe que o nosso operacional, como ele se encerra ao meio-dia, né? O candle 36 é o último que fazemos algo. Então nesse caso o candle 36 nos deu um alerta, e aí como que eu faço? Eu aguardo o fechamento. Fechando o verde, eu entro comprando a mercado. Porém, o que eu recomendo? Caso você não possa ficar na frente do computador acompanhando essa operação, é preferível que não faça. Por quê? Já aconteceu comigo em meses anteriores de eu entrar numa posição e sair da frente da tela. Quando eu voltar, ter tido a ingrata surpresa dele ter pulado o meu stop, dar uma pancada pro stop, e aí você acaba tendo um prejuízo maior do que o planejado, do que o esperado. E como eu já falei lá atrás, o mais importante, né, o milagre, está na mão de quem opera. E para isso a gente tem que limitar as nossas perdas, protegendo o nosso capital. Outra informação é que quem acompanhou aí, começamos no dia 1º de junho, em conta real, operando com um contrato. E para o mês de julho, fizemos mais um aporte e estamos trabalhando com 2 contratos. Ou seja, então para trabalhar com 2 contratos, precisamos de R$2.000 como garantia, tá? Não necessariamente estar alocado na corretora, vez que limitamos a nossa perda diária a 600 pontos. Então chegamos aí no fechamento do candle, faltando aí 4 segundos, continuamos aguardando. No fechamento ele fechou verde, compramos a mercado, ordem oco configurada, stop nos 200 pontos e alvo nos 500 pontos. A partir de agora não fazemos mais nada a não ser aguardar, tá? Nesse momento nós só temos 2 opções. Ou sair da operação com ganho ou com stop. Nós não baixamos a nossa saída e muito menos movimentamos o nosso stop. Nem para proteger a nossa operação e muito menos contra a nossa posição, com a expectativa de que caso o mercado volte, ele não nos stop e volte a subir. Nós vimos aí nos vídeos anteriores, nos dias anteriores, que quando ele vem para estopar, ele vem mesmo, ele desce e bate e não tem para onde correr. Então, não mexemos nesses parâmetros. Fizemos vários estudos e esse stop de 200 e o alvo de 500, apesar de alguns momentos tomarmos algumas violinadas, é o que mostrou a estratégia consistente. Tá? Trabalhamos com risco-retorno de 2,5 para 1, que mesmo acertando apenas 30% das vezes, a gente sai com um lucro. Então é muito importante que siga a risco e que não mexa esses parâmetros, tá? Para que se opere no operacional. Caso você tenha condições de trabalhar com apenas o price action puro, aí tranquilo, você não precisa de setup, aí você fica à vontade para fazer traçar o seu alvo, o seu stop, tá? Aí fica a critério de cada um. Porém, pelo setup, por tudo que nós estudamos aí pelo prazo que temos de estudo, as melhores configurações, os melhores parâmetros foram esse: alvo de 500 pontos, stop de 200. Ah, mas ele chegou lá a 5 pontos, 10 pontos, 50 pontos de pegar a operação, começou a voltar. Aguardamos. O máximo que vai acontecer é voltar e pegar nosso stop, tá? Porque se a gente ficar saindo antes da hora, no longo prazo a conta não vai fechar, porque muitas vezes ele recua, chega até numa região de 0 a 0 e depois volta a nos pagar. E óbvio que também acontece muitas vezes dele ir ficar 1, 2 ticks de pagar, voltar e nos estopar. Faz parte
isso já está contabilizado nas nossas estatísticas. Mais um detalhe importante com relação a sair da operação, né, sem ser alvo ou sem ser stop. Caso também o mercado se arraste, como foi uma operação no final do nosso setup, né, que próximo ao meio-dia, caso isso o mercado se lateralize e essa operação se arraste até o final do pregão, o que eu sugiro? Que quando faltar 20, 15 minutos para fechar o mercado, que você saia na mão, né, vai lá e encerra suas operações, independente de ter lucro no momento ou prejuízo. Por quê? Porque caso você não tenha margem para ficar com essa posição na sua corretora, e eu nem recomendo que fique com essa posição em aberto, né? Uma vez que nós estamos falando aqui de um setup para trader iniciante, provavelmente você vai ser estopado automaticamente no final do dia e ainda vai pagar uma multa aí por isso. Então, se arrastou demais a operação, essas operações que dão no final do próximo ao meio-dia, se arrastou demais, quando for lá 5 horas da tarde, 5h15, sai no dedo, põe o lucro no bolso ou assume aquele prejuízo e volta no outro dia, para evitar aí multas que você possa ter que vir pagar aí por ter ficado com a posição em aberto até o final aí do pregão. Aí adiantei mais um pouco aqui, a operação aí andou um pouco a nosso favor, começou a voltar, aí a gente já fica com a pulga atrás da orelha, né? Porque quem está acompanhando viu aí que viemos aí de 5 stops seguidos, desde da última semana aí, né? Pegando o finalzinho de junho e começo de julho. E por isso que eu sou chato mesmo, repetitivo com relação à proteção, a stop, a fazer o que tem que ser feito, tá? Porque eu quero mais uma vez agradecer vocês que estão acompanhando, que são vocês que estão segurando o meu emocional. Nessa hora, eu já estava pensando em zerar a operação no dedo, colocar no bolso. Eu estava pensando como eu posso fazer para poder proteger esses 300 pontos aí, né? Cara, e não tem o que fazer, né? Não adianta eu agradeço a vocês e falo que vocês me protegem, por quê? Porque por eu vir aqui me expor e falar que tem que fazer o que tem que ser feito, vocês saber que tem alguém, pelo menos um acompanhando, é o que me dá força e me motiva a não fazer cagada. Então não adianta eu vir aqui pregar um monte de coisa e depois fazer diferente. Então, mais uma vez, muito obrigado, porque nessa altura, depois de 5 stops, mesmo sabendo que é normal, tá? Nós chegamos já a pegar 8 stops seguidas, né? Não stop cheio de 600 pontos em todos os dias, mas um dia com 2 stops, outro com 1 stop, totalizando um total de 8 stops seguidos, que foi o máximo que tivemos aí nos nossos períodos de estudo. Então, mesmo sabendo que é normal, que vai acontecer, a mente humana é complicada, é engraçada. Né? Então, nessa altura eu estava pensando, que porcaria que eu vou fazer aqui para pôr no bolso daí? E aí eu lembro que eu estou gravando um vídeo para vocês, me corroo por dentro, né, dá aquela ansiedade, mas eu não posso fazer nada, porque eu tenho que vir aqui mostrar disciplina. O meu compromisso é de trazer de forma transparente os resultados. E para isso precisa ser feito à risca, o que se pede do setup. Né? Porque, de forma geral, na teoria, né, na maioria das vezes, todos que optarem por trabalhar com esse operacional tem que fechar um mês, tem que fechar um período com os mesmos resultados. Pois eu falo que na teoria, né, os mesmos resultados, porque na prática foram exemplos que eu já dei, né? Na hora que você vai clicar em comprar no mercado, a sua internet pode oscilar, a sua corretora pode dar enroscada e você acabar comprando 50 pontos, 60 pontos acima do ponto onde seria realmente o fechamento do candle, né? Porque ele nunca vai ser preciso. Então, nesses casos, sim, dá essa oscilada, você compra 60 pontos acima, ele sobe, busca 500 pontos, e esses seus pontos que ficou para cima ele acaba não pegando e recuando. Então pode acontecer sim, é mais difícil, né? Porque ele geralmente sempre passa um pouquinho, mas pode acontecer. Então, mas de forma geral não, de forma geral todo mundo tem que ter o mesmo resultado. Aí, ó, adiantei mais um pouco, né? Ele chegou bem próximo aí do nosso 0 a 0, ficou aí a 100 pontos, chegou um momento que ficou com 80 e poucos pontos, tá? E é por isso que não protegemos a operação, tá? Porque no nosso período também, quando nós fizemos esses estudos, nós fizemos, tá? Tudo que eu falo aqui é baseado em estatística. Então, ele andava a 300 pontos, a gente ia lá e protegia no 0 a 0 com 50 pontos para cima, para garantir taxas e emolumentos. Aí, na maioria das vezes, o que acontecia? Ele vinha, estopava, né? Tirava no 0 a 0 e pagava. Tinha vezes que ele voltava, estopava, e realmente descia e continuava e pegaria o nosso stop original. Porém, no longo prazo, o resultado mais interessante se mostrou dessa forma, sem a proteção.
tá? Porque a gente fica muito chateado quando toma stop, mas muito mais chateado ainda, pode acreditar, quando a gente faz uma entrada, depois você vê que seria uma operação vencedora, só que você não pegou esses pontos porque você optou por proteger no 0 a 0. Aí ele volta, te tira, vai lá e paga. E não dá, o mercado é soberano, como eu gosto de dizer, ele sobe quando ele quer subir, desce quando quer descer, e não tem o que fazer. Então a gente tem que estar disposto na estratégia que a gente estiver seguindo, disposto a seguir o que é recomendado, tá? Para que a gente consiga, no longo prazo, ter um lucro, um resultado, um lucro interessante. Então, mais uma vez eu digo, não protegemos nossa operação, tá? Só existem duas possibilidades: a gente sair no alvo ou no stop. Óbvio que tem a exceção, né? Se a gente estiver chegando aí no fim do mercado, no caso desse que foi o último candle aí, o candle do meio-dia que nos deu a entrada, caso começar a chegar aí perto do fechamento do mercado, a gente começa a avaliar de sair na mão. Por quê? Para evitar aquele problema lá de ser estopado automático pela corretora e ainda gerar um custo de multa e outras coisas que podem estar acontecendo aí. Uma outra coisa interessante é que tudo vai acontecer para te dar insegurança, né? Para quem já estudou um pouquinho, começa nesse momento ver e falar: nossa, me lasquei, porque estou comprado e está formando um ombro, cabeça a ombro. Né? Ele vai descer, fazer o outro ombro e vai despencar. A gente nunca pensa pelo lado positivo, né? Que possa ser qualquer outra coisa menos um desenho. Então, como eu gosto de dizer, para se operar setup não se pode ter viés, tá? Eu não ligo para nada. Pode formar um ombro, cabeça a ombro, ombro, cabeça, perna, não interessa. Operando esse setup, só tem uma coisa que me interessa: é o candle fechar colorido. Fechou verde, eu clico no botãozinho de comprar no mercado. Fechou vermelho, eu clico vender a mercado. Pode aparecer qualquer tipo de candle, martelo enforcado, mulher grávida, engolfo, não interessa o que aparece. A única coisa que eu vejo são candles verdes e candles vermelhos. Compra ao mercado, venda ao mercado, stop a 200, alvo a 500 e só, tá? Óbvio que quando você sabe analisar o mercado é muito bom, né? Porque você consegue aproveitar melhores pontos para a entrada e ter maiores lucros. Porém, para quem está iniciando, não tendo essa segurança, é o que é recomendado o setup, né? Que ele tira essa subjetividade, você não precisa pensar, é só observar, né? Tá verde, compra, tá vermelho, vende, não tem segredo, é bem objetivo. E como eu disse, né, deixar claro que o setup não é mágico, não é milagroso, a gente não faz mágica, né? E a minha ideia não é nem reinventar a roda. O que a gente faz é uma filtragem, né? A gente filtra alguns sinais através de alguns indicadores e quando entende que é um ponto interessante, dá o sinal de compra. É óbvio que não, como eu já falei, não é 100% assertivo e não existe mágica. A mágica está no nosso risco de retorno 2,5 para 1, que mesmo acertando 30% das vezes vamos sair no lucro. E vamos lá, vamos adiantar mais um pouco aí para ver como que terminou isso daí. Aí adiantei mais um pouquinho aqui. Mercado voltou a nosso favor de novo, depois voltou a recuar. Aí você já fala: nossa, me lasquei, agora está surgindo um M, né, um topo duplo. Falso rompimento, vai voltar, vai me estopar. Como eu disse, não adianta, meus companheiros. Temos que aguardar, tá? Então não adianta sofrer. Aí a gente olha a boletinha ali do lado, né? Onde aparece lá o resultado, né? E como diz o Marcelo Ferreira, né? O Marcelão lá da FiMate, né? Ele fala: o pessoal fica na ansiedade que fica olhando aquilo lá e fica: tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô ganhando, tô perdendo. Então isso daí dá uma ansiedade, tá em bruto. Então o que eu recomendo? Recolhe a boleta ali. Eu não recolho porque eu preciso gravar a tela, mas clica ali para fechar pra você não ficar vendo isso daí. E espera acontecer, né? Porque senão você vai ficando ansioso e não tem o que se fazer, né? No nosso setup a gente só vai aguardar e só vamos saber o que vai acontecer no final mesmo. O jogo só acaba quando termina. Então vamos adiantar mais um pouco aqui para ver o que desenrolou. E nessa hora que eu disse, né? Santa paciência, porque já aguardamos das 9 a meio-dia. Meio-dia foi que deu a entrada. Compramos e já estávamos a 2 horas e 10 na operação. Candle 61 ficou a 50 pontos, pouco menos de 50 pontos aí para nos pagar e o mercado começou a recuar novamente. Aí começa a dar aquele friozinho de novo na barriga de que tomaríamos um stop.
E nessa hora que eu falo também, né? Evitar ficar vendo muita coisa. Eu tava dando uma fuçada na outra tela aqui, né? Estudando, como eu digo, né? Vai operar o setup? Beleza, mas joga umas médias móveis, alguns indicadores, busca conceito, busca conteúdo e vai estudando, né? Não fica apenas operando, vai tirando proveito do mercado, vai estudando o comportamento. Então na outra tela eu estava com outro gráfico aberto de um tempo menor e o Superdom aberto. Quando eu cheguei nesse momento eu olhei lá no Superdom, tinha uma cacetada de ordens de ordens, né, de posições antes da minha para ser executada, tudo com mais de 1K de lote gigantesco. Eu falei, pronto, é agora mais um dia de sofrimento, vai vir aqui cheirar o alvo e vai voltar tudo, porque tinha muitos contratos, muitas posições, muitos contratos com mais de 1K, 2K. Falei, agora já era, não vai absorver e vai recuar tudo. Então fica a dica, é importante estudar, mas quando tiver nessas situações, tentar dar uma limpada na mente e não ficar muito focado não, porque senão a ansiedade pega. E aí a gente volta a querer fazer coisa errada de sair e zerar a operação na mão. Aí adiantei mais um pouco aqui, Candle 65. Estávamos desde as 9 aí acompanhando o mercado, após a entrada já 2 horas e 23 e nada da operação desenrolar. Mais uma vez eu quero agradecer, tá? A todos que estão acompanhando, dizer o quanto importante está sendo aí as solicitações de vocês aí via e-mail, porque é o que está, de certa forma, valorizando o nosso trabalho. Então, mais uma vez, eu peço que se inscrevam, curtam, compartilhem. E mais importante do que ver os resultados, né, e saber do que eu falo que o setup pagador, muito mais importante do que eu apenas ir aqui falar, é que vocês comprovem esses resultados. Então, entre em contato através do e-mail operacionalgaza@gmail.com, manda lá o nome, WhatsApp, cidade de onde está localizado, que estaremos enviando para vocês aí por um período teste de 30 dias de forma gratuita o nosso operacional. Beleza? Vou antecipar aqui para vocês, tá? O próximo candle pagou a nossa operação. Vou ter que estragar essa surpresa, por quê? Porque no cansaço, na ansiedade aqui, né? Porque não é fácil vir aqui dar a cara a tapa. Sabe que tem um monte de gente aí vendendo fórmulas milagrosas de ficar milionário. Eu venho com uma proposta diferente, que é mostrar que é possível sim começar com capital pequeno e aos poucos ir alavancando o seu capital, tá? Mas sem milagre, sem mágica, né? Fazendo o que tem que ser feito, trabalhando todos os dias. Então é algo um pouco desgastante, cansativo, mas com certeza vai valer a pena. Então nessa ansiedade eu tive que antecipar, como eu já tinha dito, né? Estragar a surpresa, porque logo que pagou, eu já fui lá e estopei o... Pelo amor de Deus, não posso nem falar essa palavra, estopar não. Estopar não dá até tremedeira. Cliquei no botão do stop do programa de gravação e acabei não deixando nenhuma margem para finalizar o vídeo depois. Tá? Então, vou ficando por aqui. Tá? Mais uma vez, muito obrigado mesmo. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui trazendo o operacional do dia 6/7 de 2021. Bons negócios. Que Deus abençoe a todos. Um abraço.